Então abra sua Bíblia comigo, eu quero Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, assim, pois, se diligente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. No nome poderoso de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos para ouvir de ti essa noite. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. A Bíblia vai contar essa história para nós. Ela vai dizer que o primeiro grande encontro de Deus com Moisés também foi na base dessa cordilheira que a Bíblia chama para nós de Sinai. O Sinai não é apenas uma montanha, é uma grande cordilheira com muitos picos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E um desses picos foi chamado de Horebe, monte de Deus. Por quê? Porque foi sobre esse pico que o Moisés teve a experiência do chamado. Deus ali se revela ao Moisés e o comissiona para ele ser o grande libertador de Israel. Deus dá ali direções ao Moisés para que ele, quando voltasse ao Egito, tudo pudesse acontecer e o povo pudesse ser liberto. Aí você conhece a história. A Bíblia diz que o Moisés obedece, cumpre tudo aquilo que Deus estabeleceu. É chegado o grande dia, e esse dia foi celebrado como a Páscoa do Senhor, o dia da libertação. Deus autorizou a saída do povo do Egito e o início da travessia em direção à terra prometida. Então Moisés, junto com todo aquele povo, e não era pouca gente, muitas pessoas, eles estimam 6 milhões, e contando, tinha crianças, tinha mulheres, e fora os animais, aquele povo todo saindo numa grande comitiva, começa a rodear a terra e ao encontro da promessa, ao encontro daquilo que Deus já havia dito que entregaria. E aí a gente vai chegar especificamente no capítulo 19, quando a Bíblia diz para nós que passado o 3º mês da saída dos filhos de Israel. Então, especificamente, eles contaram 7 semanas. Faz a conta comigo. 7 semanas. Quantos dias tem na semana? Então, 7 vezes 7, 49. Então é por isso que o tempo contado, o intervalo contado era de 50 dias. Então é calculado que dentro desse período de 50 dias, Moisés volta nessa caravana a ficar próximo das cordilheiras do Sinai.
E aí, só que agora não mais sozinho, diferente da experiência do Horebe. Eu depois quero ter o prazer de poder ministrar sobre esse texto especificamente. Ele volta acompanhado com uma grande multidão. E aí ele diz para os filhos de Israel: acampem ao pé do monte, porque Deus quer falar. E aí está aí referência do capítulo 19 que você leu comigo. Subiu Moisés, verso 3, acompanha comigo. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Pode pôr para mim, por favor? Vamos entender esse negócio. Esse ano eu tive a oportunidade de ir a Israel entrando pelo Egito. Eu já tinha ido ao Egito uma vez, mas nunca tinha ido ao Monte Sinai. Ter tido a experiência de chegar exatamente nessa localização. Então, estar num lugar, não que eu queira diminuir os fatos, vê se você me alcança, mas estar num lugar, e são poucos os lugares específicos na Bíblia Sagrada que isso aconteceu, onde a Bíblia diz que certamente Deus desceu da terra. A Bíblia vai contar em Gênesis para nós que ele desce sobre o Moriá em Jerusalém. Quando ele diz: haja luz e houve luz. Deus desceu na terra. O monte foi tocado pela presença de Deus. E a outra grande experiência está aqui, no Sinai. Deus faz sinal para o Moisés subir, mas Deus desce da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus: é impossível você passar por um lugar desse e não sentir a presença e a glória de Deus. Uma vez que o Senhor desceu à terra, desceu e veio sobre o alto cume desse monte. A presença é gloriosa, é difícil você não se constranger, não se emocionar. Põe para mim, por favor, as fotos que eu tirei. Não conseguiu ainda? Aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, a gente chegou perto do finalzinho da tarde, estava muito frio. Começamos a fazer a caminhada de subida. Fomos proibidos a subir ao cume do monte, como era o previsto, porque uma semana antes um pastor havia falecido lá no alto do cume, muito frio, menos 20 graus. Ele teve uma parada cardíaca, morreu e ficou congelado. Só acharam ele 3 dias depois. Então foi proibida a subida, né? Então nós fomos liberados para subir até um certo lugar. E quando nós caminhávamos em direção, e eu olhava para trás, não, essa não, a outra, passa para mim. Eu olhava para trás, eu via a planície exata onde o povo de Israel ficou acampado. E eu ficava me imaginando na planície, vendo Moisés se distanciando para ter um encontro com Deus. Hoje nós somos muito mal acostumados. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a gente ora, Deus vem. A gente sente a presença, a gente fala, a gente tem experiência. Mas você imagina naquele tempo, onde só um podia ter esse encontro. Onde só um podia experimentar dessa glória e desse poder. Esse é o alto, um dos picos, né, do Sinai. Observa que já está no finalzinho do dia. Parece pequeno, irmão, mas é muito alto. É muito alto. Põe a outra para mim. Esse é um das trilhas do caminho que Moisés teve que subir. Observa a quantidade de pedras. Não era uma trilha fácil. Não é igual o monte que a gente sobe aqui, né? Que é fácil de subir. Um monte muito difícil. Ele não subiu rápido, né? Ele subiu em etapas. Ele subiu um pedaço, Deus manda ele subir mais um pouco. E ele vai fazendo isso ao longo de todo um dia inteiro. Porque a gente demora 12 horas para subir ao cume e 12 horas para descer. Então ele foi fazendo isso aos poucos. Você está aí? Então passa para mim. Observa a foto. Eu estou aqui no primeiro platô do Monte Sinai. Observa o campo lá embaixo. Liso. Está vendo uma planície esbranquiçada lá embaixo? Lá perto, ó, olha para o céu e vai descendo. Está vendo? Logo depois da montanha. Essa é a planície onde se acamparam todas as tribos. Os milhares
de Hebreus, enquanto Moisés fez esse caminho reverso, de subida para o Sinai. E qual que foi essa grande experiência? Deus fala para ele, sobe porque eu tenho algo para te dizer. Continua lendo comigo. Verso 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então observa que a conversa de Deus começa assim: tenho algo para fazer, mas preciso ouvir de você um compromisso. Preciso ouvir do povo que diligentemente se submetam àquilo que eu vou apresentar. Porque se isso acontecer, vocês serão para mim, ele fala uma palavra, propriedade peculiar. É como se Deus falasse assim: vocês serão para mim diferente de todos os outros. Aí ia ficar feio botar assim, que ia parecer que Deus faz acepção de pessoas, né? Então ele disse: vocês vão parecer para mim propriedade peculiar. O que é isso? Diferenciado, algo especial, nunca visto. Amigo, eu não sei você, mas imagina Deus descendo da terra, desafiando você a subir o cume do monte, e não ter mais ninguém lá em cima, só você e Deus. E Deus olhar para você e dizer assim: eu preciso que hoje você decida a experimentar algo tão glorioso e poderoso, onde se diligentemente você obedecer aquilo que eu vou colocar para você, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque ninguém vai ver você de forma igual. Você vai ser especial para mim. Vai ser diferente da maioria. Porque quando eu for olhar, eu vou enxergar os que são da terra. E ele diz: e os que são propriedade peculiar minha. Então, ele convida eles a experimentarem de algo muito precioso. E o Moisés dá ouvido, né? Aquilo que Deus está falando. Continua lendo comigo, versículo 7. Veio Moisés, falou aos anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Parece fácil no texto, mas ele estava onde? Onde que ele estava? No cume do monte. Deus falou com ele. Fala aos anciãos. O que ele teve que fazer? Descer do monte. Quando chegou lá embaixo, depois de horas de caminhada, ele diz: Deus disse, se a gente diligentemente obedecer, Ele vai chegar a gente de uma forma especial. Seremos um povo. Ele diz: serão meus reis e meus sacerdotes. Vou tratar vocês como nunca tratei ninguém sobre a terra. Ele chama os anciãos, os responsáveis. Aí eles disseram, ouvimos perfeitamente. Aí o que saiu da boca dos anciãos foi: faremos tudo que o Senhor falou, faremos. Em hebraico significa naaseverishma, que significa nós faremos e então obedeceremos. Deixa eu abrir um parênteses para você entender nessa noite. Toda vez que Deus vai fazer uma obra poderosa que implica em mistérios e segredos, o que Deus espera de nós, primeiro é a obediência, depois o entendimento. Tem muita coisa que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida que Ele não vai explicar. Primeiro, Ele espera de nós obediência. Primeiro, Ele espera de nós compromisso. Depois, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai andando, o entendimento sobre aquilo vem. E é isso que o Senhor esperava deles. Aqueles anciãos declararam com a sua boca, naaseverishma, que significa, nós obedeceremos e depois entenderemos. Se o povo de Deus entendesse isso, que toda a caminhada com Deus primeiro é a obediência, depois você entende o propósito, depois você entende o mistério, depois você entende para onde Deus vai fazer, o que Deus vai levar, ou como Deus vai construir. Primeiro obedece, para que a obra seja plena sobre a tua vida. E aí eles disseram, nós vamos obedecê-lo. Depois a gente entende que obra é essa, porque era mistério. Eles não conseguiam entender especificamente o que Deus ia fazer. E aí
Moisés sobe o monte de novo. E aí responde para Deus. Então o povo respondeu, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então observa, 50 dias depois da Páscoa, Deus chama Moisés para um nível de relacionamento diferenciado. Chama Moisés para o cume do monte e começa a dizer para ele: hoje vai ser instaurado sobre vocês algo muito poderoso. É por isso que eu me reluto a acreditar que Deus rasgou essas palavras do livro sagrado. Que essa experiência não tem mais validade. Porque uma vez que Deus desce na terra, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Ele disse para aqueles homens: hoje eu vim instaurar algo poderoso sobre a vida de vocês. E eu preciso que vocês sejam maduros e responsáveis para obedecer. Porque eu quero vos chamar de sacerdotes, eu quero vos chamar de reis, eu quero tratar vocês de uma forma diferenciada, mas eu preciso que vocês obedeçam. E o Moisés então se dispõe e diz: ok, Deus. Aí ele fala para Deus: vai acontecer agora algumas coisas que você não está acostumado, Moisés. Então lê comigo o versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então olha aqui para mim. Passou um tempo, na manhã seguinte, sinais poderosos começaram a acontecer. E Deus avisou Moisés: esses sinais vão acontecer para que o povo veja, mas também para que eles respeitem você, para que eles ouçam aquilo que você vai proclamar sobre a vida deles. E aí, esses sinais começam a se manifestar, né? A Bíblia vai deixar claro para nós: relâmpagos, trovões, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta. Que som era esse? Que som era esse? Chofar, amigo. Era o som do chofar, muito forte sendo tocado. Põe para mim a imagem do monte com a nuvem. Isso. Olha lá. Rasgou o céu se abriu. Passa a outra para mim. Os relâmpagos, o som dos trovões, tudo isso começa a se manifestar sobre o alto do cume do monte. Passa para mim. O dia amanhece, todo o pico do Sinai fica iluminado. Uma nuvem gloriosa toma conta daquele ambiente. Olha o povo aqui embaixo na planície. Lembra que eu tirei a foto ao contrário? Que eu estava lá e a planície no fundo. Olha a planície aqui. Todo o povo de Israel aqui acampado, vendo esse manifestar. Então repete comigo assim: foi visto, fala com fé. Foi visto e foi ouvido. Guarda isso no seu coração. Aí, o povo acampado vê a montanha pegando fogo. Relâmpagos, trovões, o som alto das trombetas ecoando. Sabe, tinham certeza absoluta que algo poderoso e sobrenatural estava acontecendo. Eles não sabiam. A Bíblia diz para nós que a voz de Deus ecoava com tanta força que eles ouviam. E a Midrash, que é um livrinho de estudo, né, dos hebreus, e foi passando de geração em geração, disse que essa voz ecoada de Deus se multiplicou por 7 vozes que se multiplicaram por mais 70. Só que não na linguagem de Deus, em idiomas diferenciados. Eles começaram a replicar aquilo que ouviam, não no idioma deles, em outros idiomas. Você está pegando aí? E aí, algo poderoso. Eles começaram a perceber que algo poderoso estava se movendo sobre eles. Que não era apenas um encontro com Deus, porque diferente de mim e de você, eles já estavam acostumados a ter experiência com Deus de Israel. O Deus que abriu o mar, né? O Deus que guardou a vida dele. Toda a experiência do papai Abraão, do Jacó, toda a experiência, né, do sacrifício do Isaac, todos esses testemunhos
de experiência com Deus, eles contavam. Não era história dos outros, era do meu povo. Só que agora estava diante dos olhos deles. Eles estavam vendo todo esse acontecimento. Continua lendo comigo. Versículo 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-lhe ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor ao cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. O que Deus falou? Todos esses sinais acontecendo, Moisés participando disso tudo. Aí Deus manda Moisés subir mais um pouco. Porque na nossa vida é assim, amigo. A gente pode achar que a gente já está experimentando de tudo. Deus tem sempre um degrau a mais. Deus tem sempre um momento maior para a gente subir e experimentar. Aí ele fala, sobe mais um pouquinho. E aí do cume mesmo, do alto do Sinai, ele diz, olha lá como é que está o povo. Desce, Moisés. E fala para eles não chegarem perto, porque eles podem perecer se aproximar. Porque o poder era muito grande. E nem todo mundo está preparado para viver essa experiência. Então, Deus dá ordem, Moisés desce e fala para o povo. E aí eles consagram um limite assim sobre o pé do monte, onde o povo podia chegar e não podia ultrapassar. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Foi um dia marcante. Por quê? Porque nesse dia, está aí no capítulo 20 de Êxodo, depois que Deus delimitou tudo, preparou o povo, guardou para que eles não morressem, Deus então faz, escreve, o próprio Deus escreve as tábuas, as pedras, com a lei, os 10 mandamentos. Bota a foto para mim. O fogo que era o próprio Deus encarnado, vou falar assim sem me dar liberdade, porque a Bíblia diz que ele desceu sobre o monte como fogo. Então, como aspecto de fogo, as pedras começaram a escrever, talhadas começaram a escrever. O fogo ia escrevendo sobre as pedras aquilo que Deus queria. E depois que toda ela foi escrita, o fogo tomou conta de todo aquele lugar. O que era isso, pastor? Os 10 mandamentos, está aí, Êxodo capítulo 20. Deus começa a dar os limites para o homem obedecer. E ele começa a dizer aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E ele deixa claro que isso vai ser uma regra de conduta. Todo o preparo diante do capítulo 20, a experiência do Moisés subir e descer, subir e descer, subir e descer. Era simplesmente para dizer para Moisés, aprenda a obedecer. Ensine o povo a me obedecer. Porque debaixo de obediência eu levo vocês a lugares poderosos e extraordinários. Eu faço vocês experimentarem de coisas gloriosas e poderosas. Mas tem que estar debaixo da obediência, Moisés. E é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho. O povo não tem poder para opinar sobre as minhas verdades. Eles obedecem e depois entendem. Eles me servem e depois entendem. Porque é assim que eu quero o meu povo. E aí, ele começa a entregar as tábuas da lei. E é tão engraçado. Acha para mim a foto do bezerro talhado na parede. Eu fiquei hospedada num hotel. Um hotel de beduínos. O beduíno é o povo que mora no deserto, né? E eles levaram a gente a um lugar. E ele disse assim, observa o que está talhado nessa rocha. É uma altura muito grande, irmão. O homem não sobe lá para fazer isso com picareta. Ele disse, você consegue ver o desenho? Eu falei, eu estou vendo. Ele disse, é o bezerro. A rocha, de frente para o lugar onde o povo ficou acampado, foi esculpida pelo próprio Espírito do Senhor, com a imagem que fez Deus chorar. Você lembra da história? Quando Moisés desce com a tábua, o povo está como? Chateado, irritado, 40 dias. Moisés não descia. Eles então decidem
criaram um ídolo para adorar. E eles criam um bezerro de ouro e começam a adorar. E a Bíblia vai falar que a festa, muitos beberam, se embriagaram. A festa se perdeu. E quando Moisés desce, depois de uma experiência gloriosa com ele, com as pedras na mão, Moisés fica tão irritado que quebra as pedras. Que ele diz, esse povo não está pronto. E aí nesse lugar onde o povo estava cansado, a própria natureza, a chuva, o vento, esculpiu a rocha no desenho do bezerro, para lembrar a mim e a você, não existe outro Deus, só Ele é o Senhor. Toda vez que levantamos altares, deuses estranhos, o Espírito de Deus se aborrece, o Espírito do Senhor se entristece, porque Ele é que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória para toda a eternidade, no nome santo de Jesus, amém? Por que esse texto é importante? Porque contados 50 dias depois da Páscoa, Moisés tem a experiência de receber a lei. E todo Israel, até o dia de hoje, celebra essa festa. É a festa da colheita, porque é estabelecido pelo tempo, mas é a festa onde a Torá foi escrita. É a festa onde as leis de Deus foram estabelecidas. Nós temos que honrar a Deus, porque a lei veio para nos proteger, para nos guiar, para nos trazer luz, para nos encaminhar. Deus estabeleceu a lei como governo sobre a vida do homem, para fazer com que ele alcançasse aquilo que Deus queria. Observa que aquele povo estava recente saído do Egito. E uma pessoa que acaba de sair da escravidão, ela não tem pleno entendimento da obra de Deus. É por isso que houve esse intervalo de 50 dias, até Deus preparar esse povo para experimentar daquilo que realmente Ele queria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma é a obra de libertação que Deus faz na minha vida e na sua vida. Outra é o cumprimento do chamado e do propósito. Primeiro Ele liberta a gente. Primeiro Ele arranca a gente do cativeiro, da opressão, né? De tudo aquilo que nos julga. Depois Ele nos faz caminhar em obediência, para entendimento do propósito, para nos levar a viver e a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está aí? Então, esse dia começa a se firmar e se torna um dos dias mais importantes do calendário dos hebreus e depois então dos judeus. O dia onde o povo celebra a colheita dos cereais. É o dia onde o povo experimentou de receber a lei. A Torá foi revelada. A palavra é vida. Tudo que vem de Deus gera vida sobre o homem. Você está aí? Diga amém. A palavra Shavuot é isso. É colheita. A tradução em hebraico é colheita, que é o termo da festa. Vai lá comigo agora em Atos capítulo 1. Vamos falar um pouquinho de Jesus para a gente entender. Não existe Pentecostes sem celebração da palavra. Não existe derramar do Espírito sem que a gente honre a palavra e obedeça a palavra do Senhor. É por isso que Deus coloca as coisas nas suas ordens, para que a gente entenda esse mover poderoso. Aí olha o que acontece aí. Lê comigo, Atos capítulo 1. Vou ler a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Então olha aqui para mim. Já tinha passado a Páscoa. Jesus morreu dentro da celebração da Páscoa. Lembra? Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Ele se entrega como Cordeiro para a libertação do seu povo,
para quebrar as algemas, os grilhões. Jesus morreu naquela sexta-feira, foi levado ao túmulo. A Bíblia diz para nós que no domingo ele ressuscita. Ele sai daquele túmulo ressurreto, cheio de poder e autoridade. E aí ele começa a caminhar sobre a terra ressurreto. Quantos dias foram? Quem lembra? Quantos dias foram que Jesus ficou andando sobre a terra? 40 dias. Ressurreto, confundindo as pessoas. As pessoas olhavam e diziam, mas esse não foi aquele que morreu? Não, agora ele está vivo, andando. Ele andou com os discípulos, ele caminhou com os discípulos, ele fez sinais. Ele continuou operando sobre a terra, mas agora vivo, né? Venceu a morte para a glória e honra do Senhor. Então observa de forma cronológica. Ele fica 40 dias sobre a terra andando, pregando, ensinando, depois da ressurreição. Aí a Bíblia vai dizer para nós que ele vai a um lugar específico e reúne os discípulos. E diz para os discípulos, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. A primeira é que eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém. Volte para Jerusalém. Porque do alto vai ser derramado alguma coisa poderosa sobre a vida de vocês. Vocês precisam estar em Jerusalém para que isso acontecesse. E segundo, ele vai dizer, no versículo 8, vocês vão receber poder. E vai descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. O que é isso? Ele ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus. Depois da ascensão, depois desse dia, os discípulos voltam para Jerusalém e se trancam no cenáculo. Ficam esperando o que vai acontecer. Pastora, por que Jesus manda eles voltarem para Jerusalém? Porque todo o povo do mundo estava subindo a Jerusalém para celebrar Shavuot, para celebrar a festa da colheita, para celebrar o dia que a Torá foi escrita. O mundo inteiro se dirigindo, nós vamos ver isso em Atos capítulo 2, o mundo inteiro se dirigindo a Jerusalém para celebrar o grande acontecimento da história. E Jesus diz assim, vocês não podem ficar de fora, não tem como receber o poder que do alto lhes será derramado, se vocês também não estiverem no lugar certo. Deixa eu pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Não busque o poder antes de estar no lugar certo, debaixo da obediência de Deus, celebrando a palavra de Deus, celebrando aquilo que Deus tem para estabelecer na minha vida e na sua vida, porque fora dessa ordem não tem descida do Espírito Santo. Ele diz, vai para lá e espera lá o grande dia. Então Jesus ascende aos céus com 40 dias. Depois de uma semana de trancados naquele cenáculo, naquele quarto, naquele segundo andar daquele quarto, a palavra de Deus vai se cumprir. Então conta comigo. 40 dias andando sobre a terra. 7 dias depois da ascensão. Quantos dias dão? Quantos dias? 47. Quantos dias ele ficou morto até a ressurreição? Soma aí. Quanto é que dá? 50. Da Páscoa a Shavuot. Da Páscoa à festa de Pentecostes. Jesus cumpriu a palavra. Ele diz, eu sou o verbo, eu sou a palavra. Eles vão ter um encontro genuíno. Agora, como foi feito no alto do Sinai, o Senhor vai derramar sobre eles de forma diferenciada para o cumprimento da minha palavra. Eles vão a Jerusalém, ficam trancados. Acompanha a Bíblia comigo, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então olha aqui para mim, deixa eu parar aqui um pouquinho. Eles estavam reunidos no cenáculo, nessa sala grande no segundo andar de uma casa. Provavelmente a casa da família de João, né? De João Marcos. Aí, reunidos, uma semana já não tinha acontecido nada. Na expectativa, estavam em Jerusalém. A cidade cada vez se enchia mais. E aí eu vou dizer, por 2 grandes motivos. O primeiro, porque tinha que obedecer a lei de subir ao templo para entregar as ofertas. Era a festa da colheita, Shavuot. Celebrar a apresentação da Torá, da lei sobre o homem. Mas tinha um outro detalhe importante que também atraía multidões nessa época sobre este lugar. O rei Davi havia morrido no meio da festa de Shavuot. Então, celebrava-se, né? A visitação ao monte da vida do Davi. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. No alto do cenáculo, o lugar onde o Espírito Santo desceu. E embaixo, o lugar onde estava enterrado o rei Davi. Então, uma grande multidão sobe a Jerusalém para celebrar as festas. E também aproveita para ir ao Monte Sião, para ver o lugar onde o rei Davi foi enterrado. Né, para visitar aquele lugar e pedir a Deus que enviasse outro rei tão poderoso e especial para Israel, como foi o rei Davi. Mas observa aqui, tem alguns detalhes importantes nesse texto que você não pode ler correndo. Diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu veio um som. De repente veio do céu um som. Aí ele vai dizer, como de um vento impetuoso. Não era vento. Não tinha vento. Era um barulho. Era um barulho diferenciado. Que toma todo o ambiente. Continua lendo comigo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Então observa que eles estão sentados. Eles não estavam preparados de pé, orando em intercessão por esse momento. Então entenda uma coisa na autoridade do nome de Jesus. Quando Deus decide derramar o Espírito, você pode estar sentado, deitado de costa, vai acontecer. Porque é Deus que determina isso sobre a vida do homem. E aí ele diz, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Põe para mim, por favor. Olha lá. Está vendo um foguinho acima das cabeças? Isso é que é língua de fogo. É como se fosse a parte de cima da vela, né? Aquele fogo que mexe com o balanço do vento. Então essa é a língua de fogo que ficava sobre a cabeça de todos eles. Depois do som do vento, línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada cabeça daquelas pessoas que ali estavam. Agora lembra comigo o que eu te fiz repetir. O que se manifestou sobre o Sinai? Som e quê? Eles viram e ouviram. O povo que estava reunido lá no pé do monte viu e ouviu. Essas eram as marcas poderosas daquele sinal que aconteceu sobre o Sinai. Então olha o que Deus está fazendo na mesma data de Shavuot, dentro da mesma festa de Pentecostes. Deus está dizendo, mais uma vez o meu povo vai ouvir e vai ver. Como sinal do meu poder. Primeiro eles escutam o som. Como aquele povo ouviu o som dos relâmpagos, dos trovões, das trombetas. E agora eles veem. Eu não consigo ver o que está sobre a minha cabeça, mas eu vejo ali, eu vejo lá, eu vejo lá, eu vejo lá. Línguas distribuídas como de fogo. Eu começo a dizer, tem coisa diferente acontecendo. Tem fogo ali, tem fogo lá, tem fogo lá, tem fogo lá. Ele começa a ver um grande mover de Deus sobre aquele ambiente. Continua lendo comigo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia. Olha o que eu disse.
Enquanto Deus falava com Moisés, as línguas se multiplicaram por 7, depois por 70. Deus dizendo aqui, Ele começa a derramar sobre eles um batismo, onde eles começam a falar línguas, cada um em idiomas diferenciados, cada um em idiomas nativos, idiomas distantes, diferenciação de idiomas sobre a vida daqueles homens. Mais uma vez, olha, eles ouvindo o mover do Espírito. Deixa eu abrir um parênteses para falar aqui. É por isso que quando a gente busca essa unção, a gente diz assim, a grande principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Por quê, pastora? Porque você ouve. Você passa, a pessoa está lá, aí você diz, é batizado com o Espírito Santo. Aqui, ó. Você ouviu o mover. É um sinal. Mas qual que é o outro? E como é que eu vejo? Como é que eu vejo sobre a vida do meu irmão, se ele está cheio do Espírito Santo ou não? Não é quando ele cai no poder. É quando ele experimenta da glória de Deus. É quando os frutos, a colheita dos frutos, começa a aparecer sobre a vida dele. E aí você não precisa mais ouvir o som. Você olha e diz, é homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas você está ouvindo? Não tu precisa ouvir, porque os meus olhos veem os frutos derramados sobre a vida de cada um deles, através do mover de Deus. Aí a Bíblia vai dizer para nós, continua lendo comigo. Ora, estando habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações abaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha exatamente como aconteceu no Sinai. O povo ouvindo aquelas vozes, aqueles sons, a Bíblia diz para nós, perplexos, com aquele poder grandioso. Deus agora faz exatamente igual sobre o alto do Monte Sião. E eles estão perplexos porque começam a observar que eles estão falando línguas que eles nunca aprenderam, nunca estudaram. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo, vede, não são porventura os galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua maternal? Olha aí as nações, versículo 9. Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e as grandezas de Deus. Ali, todos esses povos representavam as grandes nações daquela época. E Deus dizendo, eu fiz com que eles falassem todas as línguas, para que todos compreendessem o poder que Deus estava derramando sobre o homem. Pastora, por que Deus fez com que esses dois grandes sinais se encontrassem, o Antigo e o Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento Deus apresenta a lei e os ensina a obedecer. Escreve em tábuas de pedra. No Novo Testamento, Deus ensina o povo a experimentar da mesma coisa, não mais pela lei, agora pela graça, não mais em tábuas de pedra, agora gravado dentro dos corações deles, debaixo das mesmas manifestações espirituais poderosas, debaixo do mesmo encontro. Uma coisa não mudou, nasce veríssima. Uma coisa não mudou, que a gente possa continuar obedecendo antes de entender. Quando Deus derrama unção, poder, dom sobre a vida do homem, não entenda, obedeça. À medida que você caminha, Deus te revela. À medida que você vai se aprofundando, Deus vai te revelando. O teu primeiro estágio é a obediência, o teu primeiro estágio é compreender e obedecer ao Senhor. Jesus faz com que o Shavuot, o Pentecostes do Sinai, agora seja sobre o alto do Sião.
com seus discípulos, com os homens que estavam perto dele, viveram as experiências com ele. Lá no Sinai, relâmpagos, trovões, barulhos de trombeta. No alto do Sião, um som de um vento impetuoso. Línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles. Um batismo de línguas distribuídas. O povo do lado de fora, que estava lá visitando o túmulo de Davi, celebrando a festa em Jerusalém, começou a dizer: eles estão falando no meu idioma, eu estou entendendo o que eles estão dizendo, eu estou entendendo, como pode? Não são os nossos irmãos galileus? E aí alguns deles vão dizer: eles estão embriagados. E aí, amigo, depois de uma experiência de poder, o Pedro sai numa sacada e começa o primeiro e grande discurso poderoso da história. Ele sai naquela sacada, e quando você for comigo para Israel, eu vou te levar lá para você ver. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nos termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vide, pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Pastora, por que nós vamos celebrar Pentecostes? Por que nós temos que celebrar essa festa? Primeiro, porque é a data onde o Senhor nos ensinou a obedecer. Sem obediência, homem nenhum chega a lugar nenhum. Debaixo de obediência, compromisso com diligência, o Senhor nos traz para perto. E o Senhor nos dá direitos diferenciados. Porque essa foi a história contada no Sinai. Mas também porque do alto do Sião, o Senhor Deus permitiu que aquele povo experimentasse das mesmas coisas e entendessem: a lei foi instituída lá, e nós aqui vamos carregar a obediência dentro dos nossos corações para sermos aquilo que Deus quer de nós. As tábuas não são mais visíveis. Ninguém carrega tabuleta de leis. A pergunta é: por que você não mata? Por que você não rouba? Porque foi gravado dentro de mim pelo Espírito. Não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do castigo como eles tinham no Antigo Testamento. Foi gravado em lugares diferentes. Shavuot, no dia do batismo com o Espírito Santo, o fogo escreveu aqui. O fogo só não me deu a experiência de falar em língua estranha. O fogo queimou aqui. E o fogo começou a escrever dentro do meu coração circunstâncias de obediência por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Onde Ele institui isso. E Ele nos dá autoridade e poder para viver todo esse sobrenatural. Onde não tem como eu experimentar do poder sem louvar a Deus pela sua palavra, sem louvar ao Senhor pelas suas escrituras. E automaticamente todo aquele povo que foi visitado celebra Pentecostes com uma grande colheita. Não tem como celebrar a festa da colheita sem colher. Na festa da Páscoa, Deus nos livra de sermos escravos. Na festa de Pentecostes, Deus sinaliza para nós o nosso propósito. Saímos da escravidão, agora entramos num tempo onde o Senhor nos enche de capacitação de dons e de poder para colhermos para o Senhor. É por isso que as escrituras vão dizer que o Pedro chega naquela sacada, começa a pregar e diz para ele: não tem ninguém bêbado aqui não.
O que tem é que vocês nunca experimentaram. Nós somos visitados por o Espírito de Deus. E o que aconteceu aqui é algo poderoso. Ele começa a narrar de todos os livros e todos os profetas, contando as suas experiências. E ele diz: vocês precisam crer, Jesus é o Messias de Israel. Jesus é o Senhor de toda a terra. E aí ele prega para eles se arrependerem. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas se renderam a Jesus. Olha a colheita do trigo. Olha como os campos estavam brancos. E precisava de um homem selado pelo Espírito do Senhor para colher. Selado pelo Espírito Santo para colocar em função aquilo que Deus separou para a minha vida e para a sua vida. Sabe por que eu faço questão de celebrar Pentecoste? Não é porque eu gosto do mover, não. Porque eu sou pentecostal. Eu gosto do fogo. Mas não é por causa disso. É porque eu aprendi, amigo, que uma vez selado pelo Espírito, Deus nos fará colher. Deus nos fará colher a grande colheita que Ele está prevendo sobre o mundo e sobre a terra. Quem irá? Se não há quem pregue, levanta a tua mão aí e diga: eu vou, meu Deus, eu vou, porque debaixo do selo do Espírito, Deus nos levará a essa colheita poderosa. O mover do Espírito não pode ser só para a gente ter uma experiência. O mover do Espírito tem que mover o destino de Deus sobre nós. Um homem cheio do Espírito Santo não é um homem só que fala em línguas. É um homem que está ceifando e colhendo para o Senhor. Assim como Pedro fez nesse Atos capítulo 2. Pastor, o que a senhora quer para nós essa noite? Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que os montes estão fumegando. Que o som da trombeta está tocando. E Deus está soprando sobre a terra o seu mover e o seu poder glorioso. Onde Ele está determinando sobre nós que o tempo do cativeiro passou, querido. O tempo das correntes caíram. E agora Deus está te moldando, te capacitando, derramando dons sobre a tua vida, para você viver o propósito de Deus sobre a terra. Ouvidos ouvirão e olhos verão o mover que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, no meio da tua parentela, porque o nosso Deus é Deus de poder, amém?